Hoje está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Podem deixar a palavra aberta, os irmãos, que depois a gente vai continuar a leitura. Queria dar uma pausa aqui. Não sei se vocês repararam, já leram essa passagem. Essa passagem é depois da morte e da crucificação de Jesus Cristo. E ali já tinha se passado 3 dias desde que Jesus tinha sido crucificado. Porém, esses 2 apóstolos, não são apóstolos, são discípulos, estavam indo para caminhos de Emaús. Enquanto eu li essa passagem, me chamou a atenção. Porque reparem que o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Jesus chegou ao lado deles e eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Talvez eles estivessem impedidos de ver por intervenção divina ou algo do gênero. Mas ao analisar as outras vezes que Jesus se apresentou aos apóstolos e às mulheres, depois da ressurreição dele, notamos que a aparência dele era a mesma. Então, esse não era o motivo para que aqueles discípulos não reconhecessem ele. Mas então, por que esses discípulos não reconheceram? Vamos continuar a leitura e vamos entender. Então, Lucas 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Até aí, irmãos, está bom. Só para interpretar, então, Cleopas, aqui na minha Bíblia diz assim: Lucas identifica um dos 2 Cleopas como seguidores de Jesus. Ele não era do grupo de apóstolos, mas eles eram seguidores de Jesus. Eles estavam tristes e abatidos. E Cristo se faz de desentendido e pergunta: por que estavam com o semblante daquele jeito? Por meio da resposta deles, percebemos que tinham uma expectativa errada em relação a Jesus e que a crucificação havia arrebentado ou acabado com essa expectativa. Como já foi dito e todos sabem, os judeus esperavam um Messias que se manifestasse como um general de guerra e os livraria do domínio romano para que eles pudessem estabelecer seu próprio reino. Cleopas e o seu companheiro de viagem demonstraram claramente a frustração ao concluir da seguinte forma: esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que ele ressuscitou e tais coisas desde que tais coisas aconteceram. Mas o que eles estavam dizendo? Estavam dizendo que achavam que por meio de Jesus havia a redenção física de Israel. E já tinha se passado 3 dias desde a sua morte e esperavam que fosse ele, mas tudo indicava que não. Essa frase, esperávamos que fosse, é a chave do texto. E ela é muito importante porque mostra a expectativa que eles queriam que Deus agisse. Mas Deus agiu diferente do que eles esperavam.
Eles esperavam um reino físico somente para Israel. Jesus estava cuidando da redenção dos pecados de toda a humanidade e estabelecendo um aspecto espiritual no reino de Deus. Por isso, nesse gesto, estamos na graça de Jesus Cristo. Os discípulos estavam tão fixados na ideia do reino físico que não conseguiam ver Deus agindo de outra maneira. Achavam que a morte de Cristo na cruz havia sido uma derrota. E não conseguiam imaginar Deus no controle de toda aquela situação depois de tudo que tinha acontecido. E pelo fato de que esperavam o agir de Deus de uma única maneira, não conseguiam ver o que o Pai Celestial estava fazendo de modo diferente do que haviam pensado. Assim também acontece conosco. Fantasiamos tanto o agir de Deus que acabamos criando hipóteses de como agiríamos se fosse Deus. Fazendo nossos planos, fixamos tanto nossas ideias que quando o Senhor age diferente daquilo que pensávamos, não conseguimos vê-lo em ação. E acabamos frustrados, como aconteceu com esses discípulos. Estavam frustrados e tristes, porque eles não conseguiam ver tamanha grandeza do plano de Deus, o que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. Eu desafio você, meus irmãos, a parar de tentar ensinar a Deus como Ele deveria agir, ensinar quando você orar por algo, até quando não fazemos verbalmente, acabamos fazendo com os nossos pensamentos. Às vezes a gente vai orar e a gente não fala, mas a gente pensa, Deus, eu queria que fosse assim, e Deus não faz assim, e a gente acaba se frustrando. Pelo fato de nos fixarmos tanto na espera de uma única forma de atuação divina, ficamos limitando a Deus e os nossos olhos não reconhecem quando o Senhor está operando em nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos ver o agir de Deus porque Ele realmente oculta dos nossos olhos. Mas há momentos em que excluímos a possibilidade de ver, porque ficamos presos nos problemas, nas frustrações, ou ficamos esperando Deus agir de uma única forma, a qual gostaríamos que Ele fizesse. Mas Ele é Deus, Ele faz como Ele acha melhor. Nós precisamos aprender que Deus conhece o nosso hoje, conhece o nosso amanhã, então Ele sabe o que é melhor para cada um de nós em determinada situação ou circunstância. Conforme lemos em Lucas, foi somente quando Jesus explicou biblicamente o que deveria acontecer com Cristo, Ele demonstrou na forma de partir o pão. Se continuarmos lendo ali, Deus se revela a esses discípulos. No partir do pão e no falar das Escrituras, eles percebem e os olhos deles são abertos, revelando-se a eles. Na verdade, ele não estava se revelando, eram os discípulos que estavam se auto-impedindo de poder reconhecer Jesus Cristo. Depois que eles puderam ver, eles reconheceram que o Salvador não viria como um general, mas ele teria ressuscitado, que era Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Às vezes estamos na mesma situação dos discípulos e sentimos o que eles sentiam. Nunca esperamos que Deus possa agir em circunstâncias aparentemente negativas. Para nós, às vezes, é impossível uma situação, mas Deus é o dono do impossível. Quando Deus age em nossas vidas, de uma forma que não esperamos, não conseguimos ver Deus agindo em tal situação. São os conceitos errados e fantasiosos que nós mesmos criamos de como deveria ser a ação de Deus, o agir de Deus nesses momentos, que nos impede de ver Ele operando. Uma espécie de cegueira espiritual. Às vezes a gente fica tão focado nos problemas que realmente a gente acaba colocando a nossa fé não somente em Jesus Cristo, mas em homens mesmo, no agir de homens. E isso acaba dando uma cegueira espiritual. E temos que orar para isso, que isso seja tirado das nossas vidas, para que nós viemos a confiar somente em Deus e no seu agir. E nosso anseio de querer compreender tudo de uma forma racional, que somos seres humanos racionais,
e querer ter o controle de tudo. Essa forma misteriosa de Deus agir não parece ser algo tão bom para quem não conhece Deus, para quem tem dúvidas, quem está conhecendo Deus. Parece que é difícil esperar em Deus, parece que é difícil confiar no que a gente não vê, não é? Mas devemos confiar, porque contudo, à medida que conhecemos a palavra e temos intimidade com Deus, percebemos o quão linda e inspiradora essa forma de Deus cuidar e agir ela é. Essa forma misteriosa. Uma vez que retrata a soberania e cuidado com o Pai, que o Pai Celestial tem conosco. Cada um de nós. Deus cuida de uma forma única, cada um de nós. No Antigo Testamento, as guerras e batalhas, Deus sempre livrava o povo da mão do inimigo. A forma como ele agia era diferente em cada situação. Podemos folhear a Bíblia do começo ao fim. Deus vai agir da mesma maneira. Mas o resultado final, o objetivo, era único. Era livrar o seu povo. E Deus sempre agia. O agir de Deus é pessoal e único. Cada pessoa ou cada situação é tratada por Deus com carinho e criatividade. Há um agir personalizado para cada situação, para cada pessoa. Talvez você não conhece Deus, talvez você está chegando agora, tem dúvidas, mas uma coisa eu digo para vocês: confiem em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, Ele sofreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para que nós hoje tivemos a graça dele. Então devemos confiar em Jesus Cristo. Talvez você esteja uma cegueira espiritual, você está enxergando um problema tão grande que você parece que não vê o fim do túnel. Mas creia em Jesus. Jesus Cristo está do teu lado, Deus está agindo, Deus vai te dar livramento. Basta crer em Deus e esperar. Ah, mas eu não tenho paciência. Ora, pede para Deus que Deus vai dar paciência para vocês. Deus vai dar paciência. Todos nós temos lutas diárias e nós precisamos entregar as nossas vidas diariamente na presença de Deus. Deus vai agir conosco, com toda certeza. Mesmo que às vezes a gente não perceba, parece que Deus não está junto conosco, parece que a gente está sozinho, Deus está ali. Mesmo que em silêncio, mas Ele está ali, provando a tua fé. Por isso que a gente tem que ter fé em Deus. Às vezes eles ficam em silêncio justamente para isso, para exercitarmos a fé, para confiarmos em Jesus. Em João 14 diz: não se turbe vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Até a gente conta um louvor com essa palavra que é muito linda. Então, não tem motivos para ter dúvidas, não tem motivos para tremer. A gente sabe que o mundo está aí fora e o inimigo ataca nós realmente. Por isso, a nossa única arma é dobrar o joelho, orar, confiar que Deus vai agir, Deus vai nos dar o livramento necessário. Se nos mantermos firmes até o fim, nós iremos morar com Ele na morada celestial. Então, tenhamos fé em Deus e possamos confiar nele verdadeiramente de todo o coração. Em Lucas 12, 29, diz também: não pergunteis, pois o que haveis de comer, e nem o que haveis de beber, e não andei inquietos. Jesus Cristo deixou escrito para confiarmos nele. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus vai prover. Se a gente confia de todo o coração, a gente é obediente à palavra de Deus, a gente está consertando o nosso caminho para ir morar com Ele, a gente não precisa temer, a gente não precisa se preocupar com o alimento de amanhã, a roupa de amanhã. Deus vai prover, Deus vai mexer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que a gente precisa crer em Deus. Em Salmos 37, 5 também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. O agir de Deus na nossa vida, Ele é único. Ele é único e eu creio que todos deveriam experimentar o agir de Deus. Por mais que a gente esteja angustiado, esteja participando... Hoje as palavras estão meio...
bagunçadas, me perdoe. A gente esteja frustrado, a gente se frustre com as pessoas, com os humanos. Na palavra de Deus diz, não confie nos homens, confie em mim. Porque Ele é Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou nós. Se não fosse da vontade dEle, ninguém estaria aqui. Deus nos escolheu. Se Deus nos escolheu, Ele vai prover o dia da manhã, Ele vai estar junto conosco para o que precisarmos. Que não sejamos que nem os discípulos, que na hora do aperto, digamos assim, eles fizeram o quê? Porque se você continuar lendo Lucas aqui, você vai ver que os discípulos estavam indo para Emaús, uma cidade bem distante de onde eles deveriam estar. Deus, em momento algum, disse para eles, se afastem. Não, porque se tu continuar lendo ali no final do capítulo 24, ali acho que do 32 ou 30 em diante, diz que quando no momento que Jesus partiu o pão e eles reconheceram que era Jesus que estava ali, eles voltaram para Jerusalém junto com os outros apóstolos. Às vezes é bem isso mesmo, a gente está indo uma direção contrária que não era para a gente ir. A gente não escuta, a gente está tão perturbado que a gente não presta atenção nos sinais que Deus nos manda, no agir de Deus. Às vezes as pessoas falam e a gente vai cegamente confiando no que os outros dizem. Mas a gente tem que aprender uma coisa. Sempre ouvi uma frase. A vida não vem com manual de instruções. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Pois bem, agora que eu sou crente, eu digo para você, para quem está em casa, para todo mundo. A vida vem com um manual de instruções e ela está aqui. Se você seguir o que está aqui na palavra de Deus, eu te garanto, meu irmão, que você vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Seja obediente a Deus. Clame pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos diz o que fazer. Se você andar com o Espírito Santo, tendo em mente a palavra de Deus no coração, eu tenho certeza que no momento da dúvida, no momento da dificuldade, o Espírito Santo vai te ajudar. Tenho certeza disso. É só você crer e deixa Deus trabalhar na tua vida. Não seja como o vento, como as folhas secas que voam ao vento. Seja firme na palavra de Deus e Deus vai te conduzir através do Espírito Santo para o caminho certo. Tenho certeza disso, meus irmãos. Também queria dizer uma coisa que eu sinto no meu coração em dizer, principalmente para quem não vem à casa de oração. Você que talvez esteja em casa, talvez não venha nessa casa de oração, ou também não vai em outra, fica só ali pensando no meio termo. Meus irmãos, venham para a casa de oração. O mundo, as pessoas aí fora, está terminando o tempo de quem está no mundo. Vocês precisam vir buscar Jesus Cristo para receber a salvação eterna. Eu sempre digo, quando a gente está no caminho de Jesus Cristo, ora, vem Senhor Jesus nos buscar. Eu falo com muita certeza, porque eu sei que eu estou no caminho certo e Jesus Cristo está comigo. Mas eu sei que tem muita gente aí fora que talvez quer só a bênção, não quer vir, não quer ter compromisso com Jesus Cristo. E o fim dos tempos está próximo. A palavra de Deus está se cumprindo. Vocês precisam reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que quando Jesus vier, a trombeta tocar, você suba, meu irmão. Porque eu tenho certeza que a igreja do Senhor vai subir. Então, que possamos subir todos juntos e se encontrar lá no céu. Porque quem ficar aqui na terra, meu irmão, minha irmã, se vocês não buscaram o Espírito Santo enquanto ele estava na face da terra, depois vai ser muito, muito difícil. Muito difícil. Se lerem as Escrituras, saberão que as Bíblias não vão mais existir. Não vai mais ter quem venha cantar louvores na igreja, não vai mais quem venha falar aqui da palavra de Deus. E não vai ter o Espírito Santo para te conduzir, não. Porque o Espírito Santo vai subir com a igreja. Então, assim, é um convite para quem não conhece Jesus Cristo.
Te arrepende do mau caminho e vem para o Senhor. Vem para o Senhor. Vem conhecer Jesus Cristo. Não venha com segundas intenções de só pegar a bênção. Porque a hora que... Não digo que Deus não vai te abençoar. Com toda certeza, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção e a providência que vocês precisam. Mas é mais importante do que todas as bênçãos materiais que a gente precisa saber para onde vai a nossa alma depois que partirmos daqui. Então, assim, atenção, pessoal. Eu vejo muita gente brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crente. Gente que vem para a igreja, fica ali, louva, canta, pega a bênção e vai embora. Meu irmão, minha irmã, abram o olho. Porque quando Jesus Cristo vier, como eu já disse, eu vou subir à igreja do Senhor também. Então, que estejamos certos, todos disse, se arrependam dos seus caminhos e se voltem ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.